Olá pessoal, eu sou o Romulo Geraldo, seu Bugiganga, e qual será a dica de leitura de hoje? Bom, e a dica de leitura de hoje é o livro Estação do Carandiru, de Drauzio Varela. Um livro muito bom, claro. Todos os livros que eu vou dar aqui é bom, né? Ler é ótimo. E ele é um livro pequeno, eu gostei só do tamanho dele, da gramatura dele. Bom, mas vamos ao que interessa. Em 1989, o Dr. Drauzio Varela, ele começou um projeto de prevenção à AIDS na Casa de Detenção de São Paulo. Para não ficar muito formal, no ano de 1989, lá na década de 80 e para 90, o Dr. Drauzio Varela, ele começou esse trabalho de prevenção à AIDS dentro do presídio Carandiru, da Casa de Detenção Carandiru, né, como popularmente é conhecido. Bom, o presídio Carandiru, só para fazer aquela breve introdução, é o maior presídio, né, da América Latina. Era o maior presídio da América Latina. Quem aí pesquisou sobre o Carandiru sabe que ele foi demolido, não existe mais, foi extinguido. E o interessante de quem conhece a história do Carandiru, só lembra daquele episódio, né, triste, que muitas pessoas que estavam ali presas morreram, mas o livro, ele não conta sobre aquele episódio em si, né? Ele vai contar lá no final, como o filme também, quem já conhece o filme, mas o filme ele ainda prolonga mais a parte daquilo ocorrido, até porque filme, ele tenta assim, sabe, claro, ele sempre modifica um pouco de livro, porque o livro ele é mais detalhado, enfim, o filme ele tenta reduzir e deixar mais explicado para as pessoas e entreter mais as pessoas. Mas para quem gosta de ler sabe que a gente viaja mais na leitura, né? Bom, ele fala, o Drauzio Varela, ele começa a manter um convívio com esses presos e começa a ter uma relação com eles de amizade com alguns deles. E engraçado que ele vai ouvindo as histórias e aqui ele relata as histórias de muitos que ele conheceu lá. Por exemplo, o Sem Chance. O Sem Chance, tudo que ele falava, no final ele falava sem chance. E, dentre outros, tem um rapaz que ele é até engraçado, ele tem até no filme, essa parte dele, ele chega e fala assim, que ele tinha duas mulheres, uma era amante dele, depois virou realmente mulher dele, e a mulher dele é meio psicopata, assim, ela botar álcool na cama que ele tava com a amante. A psicopata não, né? O cara tava traindo a mulher, aí ficou meio irada. Aí ele chega e conta a história dele, e as mulheres elas não se batem, claro, e depois as mulheres começam a virar amigas. Ele convence as duas mulheres a ir visitar junto eles, e o cara vira o galã do presídio, né? E o Sem Chance, como eu acabei de falar, tudo que o cara fala, no final ele fala, é sem chance, doutor. Então, ele não conta só sobre, relata só o que esses cidadãos viveram lá, mas o que eles passaram na rua para chegar até lá. São várias histórias interessantes, assaltantes de banco, dentre muitos outros que chegaram àquela situação. E quando ele começa a contar sobre o presídio, você vivencia a realidade do presídio, como é lá. Ele tenta passar de uma forma para você que quando ele diz que entra no portão, você já se imagina no lugar dele, entendeu? Como ele relata. Tem uma imagem no começo do livro que também ela mostra como era dentro do presídio, entendeu? Tá aqui. Como era dentro do presídio. Só que essa imagem nem precisa, porque ele começa a dizer e você já vai começando a viajar como é o presídio. Tem uma parte que é só para os justiceiros, que são aqueles que mataram alguns criminosos. E como ele está no ninho de criminosos ali, está lá no meio de pessoas que cometeram crime, eles são considerados como justiceiros, então eles são mal vistos. A parte dos estupradores, a parte onde ficam os travestis, entendeu? Muitos se prostituem, por isso que existe esse trabalho do Drauzio Varela de prevenção à AIDS lá dentro. Ele leva algumas pessoas famosas para
para algumas pessoas não, uma pessoa famosa para o público lá dentro, as pessoas que estão lá dentro se distraírem um pouco, ele distribui camisinhas, né, como ele trabalha na parte de prevenção à AIDS. Esse livro é interessante por quê? Porque ele abrange várias áreas de quem gosta, por exemplo, de quem gosta de alguns temas, né, de quem gosta de, sei lá, de ação, de quem gosta de saber, de ouvir histórias, crimes, e também a parte de saúde, porque ele aborda essa parte aí da AIDS. Eu também achei engraçado um dos detentes, o cara tinha uma experiência assim fora do comum para uma pessoa que não tem conhecimento médico. De sutura, por exemplo, ele suturava as pessoas e suturava com efeitos de entorpecentes. Por exemplo, ele estava suturando um rapaz, que o doutor não estava lá, aí depois o doutor chegou e disse: como é que você aprendeu a suturar dessa forma? Aí ele disse: é a vida, doutor, que nos ensina. Aí ele disse: você está sobre o efeito, salvo engano, era crack. Aí o cara disse: é porque eu vejo os vasos todos brilhando quando dando um efeito. Enfim, ele é um livro bem lúdico, assim, bem dinâmico, pequeno, tá? Bem rápido de ler. Gostei bastante, é um dos meus preferidos. E o acontecimento, né, daquele triste episódio, ele relata lá no final, tal, com detalhes, só que não é tão chamativo esse detalhe, e sim a vida como é lá dentro, como o pessoal chegou lá dentro, o que eles faziam para se distrair lá no presídio. E é isso aí, pessoal. Quem quiser comprar o livro, eu vou deixar o lugar onde sempre compro, que é na Amazon. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vai estar aqui embaixo a nossa página do Facebook e lá no Instagram também. Vai lá, segue a gente. Além de dicas de leitura, a gente também já posta nossos materiais, que são materiais estudantis. A gente, por enquanto, está com materiais de área de saúde, canetas informativas, canetas personalizadas, em formato de osso, formato de comprimidos, de cápsula. E nós publicamos lá os nossos materiais, e logo vai ter dicas de cursos online, para pessoas que querem melhorar o inglês, estudar para concurso, enfim, vai ter lá também futuramente outras dicas, e aqui também no nosso canal no YouTube. Só, a gente está começando agora, então eu peço a vocês, dá aquele like aqui no vídeo, aquele gostei, se inscreve no canal, tá certo? E até a próxima dica de leitura. Valeu, pessoal!